Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Ué, Os caras não conseguem fazer a intro, não né? tem boa Inacreditável, tarde. né? Nunca dá. Os caras tentam. Já estamos em que episódio já, né? Nossa, 6, 7, sei lá. Sétimo episódio, sexto episódio e não consegue falar a intro. Na verdade, Que os caras meio que criou, tá ligado? então, vamos sem cortar. É. Vai, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá escutando isso aqui. Ai, tá bom. Mano. Perfeito, Matinho. É isso. É isso. Quem é você? Eu sou o Matheus. E você? Quem é você? Eu sou o Brunão. E nós somos... O Acolhendo Inquietudes. No último episódio, será que deu pra ouvir? Não. Deu erro, né? Deu erro. O Cauê foi falar pra mim que deu erro lá. Não apareceu as palmas, eu coloquei. Esse vai ter. Não teve palmas. É complicado. Mas esse vai ter palmas. Vai ter palmas. Vai ter gente batendo palma pra nós. Podia ter gente batendo palma pra gente, né? E o que a gente vai falar hoje? Mano, hoje a gente vai falar sobre solidão, Solidão. tristeza e morte. Não. Vai falar sobre quinópsia. Quinópsia. O que é quinópsia, Matheus? Já que você trouxe esse conceito até minha nós? Até você? consciência e nosso programa. Eu estava, né, devagando no YouTube quando eu encontrei um vídeo, né, onde o moço fez sobre esse sentimento, né, que é quinópsia, né. Eu vou até pegar aqui o vídeo do moço pra referenciar, né, também. Quinópsia. Quinópsia, tipo, o vídeo é literalmente quinópsia. Ué. Não sei como eu posso... Enfim. Eu anotei o conceito aqui, que ele falou. E aí... também. E aí eu anotei, basicamente, que quinópsia é a sensação de estar num lugar que é comumente cheio de pessoas e que agora está vazio e silencioso. Ui. Pra mim, quinópsia é essa sensação de, tipo assim, quando você tá... Por exemplo, um exemplo disso é quando você tá num ponto de ônibus, tarde da noite, mais comumente de manhã, tipo, de madrugada, e geralmente esse ponto de ônibus é cheio, né? Ou pelo menos tem, tipo, uma, duas pessoas ali. Mas por ser, né, muito tarde da noite, acaba que não tem ninguém ali. E aí é quando bate esse sentimento de quinópsia, né? Que é esse sentimento de, tipo assim, caraca, cadê as pessoas desse lugar, tá ligado? Que é esse sentimento de vazio e o silêncio, né, que reina no local. Pra mim é meio que isso, quinópsia. Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Tanto que teve até um dia em que eu tava com uns amigos num rolezinho, voltando pra casa. E aí a gente passou por vários lugares, assim. E aí um lugar que a gente passou, assim, tava bem vazio, assim. E é um lugar comumente cheio, assim, como eu falei, né? Que é um lugar que, pô, é cheio de pessoas, cheio de carros, né? Mas que nesse dia, por ser muito tarde também, tava muito vazio. E aí foi quando esse sentimento bateu, né? Nesse dia eu não tinha um nome pra esse sentimento, né? Mas agora, depois desse vídeo que eu vi do moço, eu tenho um nome pra esse sentimento, que é quinópsia, né? Eu acho o nome muito bonito, quinópsia. Bonito. Eu achei bonito esse nome, quinópsia. Queria saber de onde vem. Eu também não sei, tá ligado? Eu sei que foi um humano que criou esses termos pra dizer sentimentos do quais a gente não consegue descrever facilmente. Então não é nada oficial. Eu não sei dizer. Realmente eu não fui a fundo sobre isso. Eu até ia a fundo, né? Mas aí, enfim, eu preguiça de ir a fundo. Mas... cara. Mas tem um... Se você for ver... Acho que até no Google a pesquisa que você faz, que é... Eu não sei se eu vou achar a pesquisa que eu fiz. Mas é uma pesquisa que você faz... Enfim, depois eu lembro dessa pesquisa. E aí eu fui pesquisar a quinópsia, né? No Google, né? Pra poder também entender o significado desse... Enfim, o que o Google tem a me dizer. E aí tem uma lista com 50 sentimentos que esse cara criou, né? Criou os termos pra descrever esses sentimentos, né? Que é o que a gente não consegue sentir, basicamente. Quer dizer, a gente não consegue explicar o sentimento. Aí, tipo, ele criou esses termos, assim, pra... Enfim, pra dar essa explicação. E um desses é quinópsia, né? Que é o assunto desse vídeo, né? E aí é isso, né? E aí nesse dia eu tava, como eu falei pra vocês, eu tava nesse rolezinho com os amigos, aí tava nessa rua, nessa estrada, né?
totalmente vazia. E é isso, né? Kenópsia é esse sentimento de vazio de pessoas, né? Também, né? Esqueci de falar isso aí, de pessoas, né? Tipo, não é de animais, né? É simplesmente de pessoas, assim. Enfim, né? É um sentimento bem... que quando eu parei pra pensar sobre aqui, pra poder vir falar aqui pra vocês, me fez lembrar de várias coisas, assim, que eu passei, assim, vários lugares que eu passei, assim, em algum momento da minha vida que me deu esse sentimento de kenópsia. E você, Bruninho? Eu não. Nunca tive isso. Nunca teve isso Tenho aí? raiva de quem teve. Mentira. Não, mano. Já. Isso do ponto de ônibus, só um momento, eu dei um gole. Pode dar um gole. Qual que é feito no Minecraft agora? Ah, sim. Dando uma. Como é o nome? Bebendo água. Dando uma água. Eu tava. Já aconteceu isso algumas vezes, de eu ficar até tarde, né, no curso, no ponto de ônibus, esperando o meu ônibus chegar, porque então um tempo atrás tava com um problema na linha. Tava tendo pouco motorista. Aí não via ônibus direito. E aí, num desses dias, eu tava no ponto, eu saí cedo da aula, e eu tava no ponto esperando o meu ônibus, e ele não veio. Não veio, não vinha de jeito nenhum. Já tava, tipo, quase dando meia-noite, e não tinha nada, não tinha ônibus. E acabou que eu fiquei sozinho nesse meio tempo, sabe? Fiquei sozinho ali no ponto. Tinha só uma luzinha batendo na minha cabeça, que era do ponto de ônibus. A avenida meio vazia. Eu via só mais o semáforo mudando de cor. Mas não tinha carro, quase não passava carro, quase não passava ônibus. E aí eu tava... Nossa, tava muito gostoso aquele dia. Um tempinho assim... Bem fresquinho, eu gosto do frio, sabe? Aí tava frio. Um frio tranquilo. Eu sozinho. Eu sem ouvir música, sem nada. Só parado, olhando em volta. Tudo vazio. Foi bom. Dava um pouco de medo quando aparecia alguém longe, né? Que eu olhava e falava, vixe, tá vindo pra cá. Aí lascou, se for alguém querendo levar meus pertences. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. No máximo chegou um cara e ficou lá sentado esperando o ônibus também. Mas nossa, que gostoso. Eu lembro até, teve uma hora que passou um ônibus assim. E aí ele fez levantar uma brisa em volta de mim. Nossa, eu senti assim passando no meu corpo ali. E aí ele foi embora e tudo silencioso. Nossa, não sei dizer. Muito. São esses momentos de contemplação que a gente para e, sabe, fica só Sim. sentindo. Então, eu acho muito legal você ter falado isso, porque quando eu tava Muito bom. eu tava entendendo sobre esse sentimento, né? Depois que eu vi o vídeo, eu parei pra pensar sobre ele. Eu lembrei de diversos momentos assim que eu passei por esse sentimento na minha vida, mas que nem sempre foi ruim. Foi um sentimento de contemplação mesmo. Tipo, esse caso que eu comentei que eu tava com meus amigos na estrada e tava completamente vazio, eu lembro que teve um momento em que a gente tava andando assim, suave, e tipo, tudo que a gente conseguiu ouvir é o barulho dos grilos, né? Nossa. Fazer cri, cri, cri. E é um som que dava pra ouvir, né? Tipo, de resto tava tudo vazio, assim. Olhava pra um lado, tava a mato de um lado e a mato do outro lado, assim. Completamente vazio, assim. E aí só conseguia ouvir esse barulho desses grilos. Então, tipo assim, mesmo que nesse momento não foi necessariamente um sentimento que me trouxe uma paz, porque eu tava realmente com medo, mas que sei lá, me fez ter uma outra visão dessa noite, né? Tanto que eu lembro que teve quando a gente tava andando um pouquinho mais à frente, tinha um cachorrinho apareceu próximo de nós e acabou que ele se juntou a nós e ficou andando pertinho de nós, assim. Eu achei mó bonitinho. E aí chegou um momento em que a gente pegou, esse cachorro pegou e, tipo, correu um pouco mais à frente. E aí, tipo, sei lá, passou 2 minutos, a gente reencontrou com esse cachorro. E ele tava, tipo, num local, um espaço de mato. Cara, essa imagem é uma imagem muito fotográfica na minha cabeça. Eu queria ter tido coragem de tirar foto nesse momento. Ele tava embaixo de um poste de luz. E essa luz, ela refletia como um círculo. E aí tinha esse cachorrinho e outro cachorrinho ao lado dele. E ao redor dele tava tudo escuro, não tinha luz nenhuma. E a única coisa que iluminava esse cachorro é o poste de luz. E eu, sei lá, eu tava andando assim, eu olhei pra essa imagem assim, eu falei, cara, que bonita essa imagem. Tipo, essa luz artificial em cima desse cachorrinho assim. E aí foi um dos momentos assim desse rolê que eu dei o sentimento de contemplação assim mesmo, assim, de olhar assim e falar, cara, que bonito. Mas em contraparte também teve um momento em que a gente passou por umas casinhas onde que tinha as pessoas que moram lá, né? Tipo, é umas casinhas que... Não sei como posso escrever essas casinhas, mas é tipo, sabe quando você tá andando assim de alguma estrada e tipo tem
uma terra com várias casinhas de pessoas, assim. Era meio que isso. E aí tinha essas casinhas. E aí a gente passou meio que lá, meio que em silêncio. Porque, a gente não queria incomodar as pessoas. E dois, a gente tava com medo, né? Porque, pô, a gente não sabe onde que a gente tá, muito bem onde que a gente tava, tá ligado? Então me bateu um sentimento meio de, tipo assim, de medo e de pensar, caraca, mano, cadê as pessoas dessa casa, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo que eu sabia que tinha pessoas naquela casa ali dormindo, sem dúvida, ao mesmo tempo eu não via as pessoas, então me dava um sentimento de kenópsia mesmo, esse sentimento de vazio, com medo, com... Cadê as pessoas, tá ligado? E é isso, mano. Eu acho um bom modo de descrever esse sentimento, assim. Uhum. É legal. Eu achei interessante. Você tava falando isso, eu fiquei tentando lembrar outras experiências, porque, tipo, eu já senti isso várias vezes na minha vida. Eu gosto muito desse... É que eu não sabia que existia, tipo, mesmo que não seja algo oficializado em dicionário, e dane-se, né? Mas é um termo que explica Sim. isso. Porque é meio que assim que surge palavra também, né? É. Não é só, tipo, chegar alguém lá e oficializar num livro, tá ligado? Você tem que também comunicar pra aquela coisa disseminar e existir. Sim. Eu acho isso importante. Eu acho que isso, exatamente isso que gera aquilo de em vários idiomas a gente ter termos que explicam algo, mas que você não consegue explicar em outro. Sim. Ou então, Sabe? tipo, tem a tradução desse termo, mas é muito difícil, tipo, ter uma tradução que seja completamente fiel ao que foi dito ali, né? Porque, enfim, Sim. tem a ver também com o contexto também, né? Sim, eu já ouvi falar nisso sobre saudade. A palavra saudade, o sentimento de saudade. Cafuné. Que cafuné é uma palavra muito específica, acho que do Brasil. Não sei mesmo se tem em outro lugar. Eu lembro que Um você termo comentou pra isso. essa palavra cafuné em algum momento de uma roda de conversa, não foi? Ou eu tô louco? Não lembro. Não sei, Não talvez eu lembro. esteja louco. Mas eu lembro que você comentou essa palavra alguma vez em roda de conversa que você explicou alguma coisa, não lembro agora o que foi, mas alguma coisa, tipo, que você sentia sobre essa palavra, assim. Não lembro. Mas realmente não lembro também. Eu lembro que foi alguma coisa específica assim, mas enfim. E eu sei que tem amor também, né? É. Amor eu acho que é um termo que ele é muito pequeno pra abraçar tanto significado. Pode ser tanta coisa. Tem uma amiga minha, eu não sei se ela vai estar ouvindo isso aqui. Eu falei dela no episódio de Hobbes, eu acho. Que é a Luísa, né? Eu não sei se ela vai estar ouvindo isso aqui. Mas a Luísa... Põe aqui um pouquinho, por favor, já. Foi. Obrigado. Ela... Uma vez, a gente tava conversando e eu acho, sei lá, é meio estranho pra mim quando surge esse tipo de coisa, né? De ela ter falado, pô, te amo, cara. Aí ela veio, não, mas eu não te amo no sentido amoroso de romance, não. É amor, é porque você é meu amigo. Não, eu sei. Tipo, eu sei o que você tá falando. Não precisa se explicar. Eu entendo, eu sei o que você tá querendo dizer. E esse tipo de confusão que tem na nossa língua, é bom ressaltar, porque, por exemplo, no japonês tem diferenciações. Sim. Eu já citei isso em roda, e eu lembro que eu já citei, que foi a questão de como os gregos falavam do amor. Que tem muita palavra para definir vários tipos de amor. Tem ágape, que é amor cristão, né? Amor a Deus. Tem filia, que é amor na amizade, família. Tem eros, que é o amor romântico, sexual, enfim. Todas essas coisas. Enfim. Eu acho que faz falta demais esse tipo de amplitude. Nossa língua já é muito ampla, ela já tem muita palavra, né? Mas pode ter mais, porque às vezes, por exemplo, essa palavra que a gente aprendeu agora, né? Que a gente tá falando sobre ela. Pô, é muito útil. Eu acho muito bom agora ter alguma coisa assim pra descrever. Falar, foi isso, sabe? Sim. Eu não preciso... É fácil de entender. Se a pessoa sabe o que você tá falando e você explica, não precisa de muito. Ela já vai ter um preconceito na cabeça dela para você falar e decorrer uma conversa ali. Sim. E eu já tive isso várias vezes, de manhã, de noite mais. Em ponto de ônibus, muito mais. Eu gosto muito de ponto de ônibus. Não, é porque, assim, eu acho interessante ponto de ônibus mesmo. Eu gosto de... Eu já falei no episódio dos hobbies, no episódio passado, que eu gosto de desenhar quando eu tô em lugar público, de ficar esperando. E eu já peguei ônibus várias vezes, assim, sozinho, e ficar desenhando lá, sabe? Sem fazer muita coisa, só desenhando. Já peguei nota de bar de chuva, muito gostoso. Quando não chove em mim, eu gosto.
né? De ficar vendo a chuva cair, aí ver um ou outro carro passando, quando passa alguma coisa, você lá sozinho. É bom. E eu ia comentar que eu acho que a maior sensação de kenópsia que eu tive, já que você citou a da estrada, foi a primeira vez que eu fui na praia de noite. Que um amigo em comum, que foi a mesma pessoa... Eita, a moto. Foi a mesma pessoa que tava no dia dessa estrada, você foi? Sim. Então, me levou na praia e a gente chegou lá de noite e me convidou pra ir pra praia meia-noite e meia. Eu nunca tinha ido na praia de noite. E a gente foi e é muito louco. Muito louco. Porque é praia, tá ligado? Praia normalmente é cheio. Muito cheio. E naquele horário, naquele período ali, não tava assim. Tava muito vazio. Eu nunca tinha ido na praia de noite. Eu olhava pro horizonte. Eu não via o fim do mar direito. Eu escutava as ondas. Eu escutava só isso. Ondas. Não tinha barulho de carro, tinha barulho de árvore. Eu escutava as árvores chacoalhando. E aí dava pra ouvir quando a gente caminhava na areia, sabe? Tinha chovido. A gente teve que ficar um tempo parado debaixo de umas casas lá porque choveu. Mas não tinha ninguém na rua. Ninguém. E foi muito louco, muito diferente. Por mim, eu tinha ficado lá a noite toda. Porque a gente andou, sei lá, mais de 1 quilômetro na praia, extensão de praia. E a gente parou em alguns lugares que são tipo umas cabaninhas velhas, assim, abandonadas. O pessoal parece que, sei lá, não fica muito ali. Que você via que tinha alguma coisa ali antes, sabe? Mas foi desocupada. A gente ficou dentro, olhando o mar. Tinha um... Não sei, eu acho legal isso. Eu olhava pra dentro das cabanas assim, eu via bastante a cerâmica que tinha lá dentro, né? Você via os cacos de cerâmica quebrado. Aí você chacoalhava assim um pouquinho o caco, você via, sei lá, um siri passando. Tanto que esse nosso amigo levou várias beliscadas de siri nesse dia. Andando de noite, eu não levei uma sequer. Ele se lascou todinho. Chegou em casa com o pé sangrando, porque o siri beliscou, chutou pedra sem ver, caiu lá na areia, todo lascado. Eu cheguei de boa em casa, ainda com esse sentimento aí gostoso. E foi muito bom. Muito interessante. Eu gosto muito de... É porque, assim... Eu não tenho muita memória afetiva com praia, né? Praia eu comecei a ir... Demorou pra eu ir em praia. Não me levavam. Foi um lugar que eu demorei pra frequentar. Mas... eu gosto de estar nesses locais mais litorâneos. Eu sinto mais isso lá, eu acho. Às vezes. Porque é que nem você falou. Você sai de casa, no lugar onde você tá, sei lá, e aí você ouve grilo, você ouve cigarra, você não vê uma pessoa. Dependendo de onde você tá, você escuta sapo, água, o mar, sabe? Sim. E você não vê ninguém, é tudo calmo. É bom de sentir. Esse negócio que você falou dos postes também. Tinha umas estradas já que eu já andei de noite lá, que você não via uma pessoa, mas você via muito poste focado em sapo, em beira de córrego. É muito legal. Eu sinto a mesma sensação, assim, de querer tirar foto. Já fiquei muito em ponto de ônibus com um cachorro só. Aí eu acho legal também. Ele fazendo companhia pra você. É, isso mesmo. Eu acho bom esse sentimento. É bom. Então, né? Eu também acho bom. Achei legal que você comentou que você gosta de ponto de ônibus, né? Você gosta de ponto de ônibus. Porque quando eu tava pensando sobre esse termo, né? Kenópsia, eu tava entendendo, tá, kenópsia é isso que o cara falou no vídeo, mas o que é kenópsia pra mim? E aí eu comecei a pensar sobre. E aí quando eu pensei sobre kenópsia, eu fiz uma ligação com liminal space. Porque liminal space, basicamente, se colocar os dois juntos, é quase a mesma coisa no meu ponto de vista. Quase. Porque, tipo, o liminal space, ele pode ser ele pode ser um local físico ou mental, né? Ou seja, um físico que você toca ou um espaço mental, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho legal em liminal space é porque tem a questão do ponto de ônibus também. Tipo, se você for pesquisar, tipo, imagens, liminal space, provavelmente vai aparecer alguma imagem de ponto de ônibus. Porque liminal space trabalha com essa ideia do, tipo, ponto de partida para algo novo. Então é um ponto de partida, algo que você tá ali e você vai partir para algum lugar, tá ligado? Sim. E aí, geralmente quando eu vejo essas imagens de liminal space, né, ou espaços liminais, sempre tem essa questão do ponto de ônibus com uma iluminação, sei lá, mais esverdeada, uma iluminação mais, tipo,
com outra tonalidade e ele está vazio, né? E aí me baixa um sentimento parecido com Kenopsia. Então acho que os dois, de certa forma, eles se conectam, tá ligado? E, por sinal, né, quando eu falo da questão do ponto de... A questão do semáforo, não, do poste de luz, eu acho que em Liminal Space tem muito essa coisa da luz artificial. Sim. Quando eu vejo imagem de Liminal Space, eu sempre reparo o quanto de luz artificial tem nele, Sim. né? Tem uma imagem, acho que bem famosa e conhecida de Liminal Space, que é uma que tem uma... É tipo como se fosse um parque de diversões, assim, tipo, tudo fechado, tá ligado? E eu acho que é meio que essa sensação, tipo, de ser algo que você tá um ponto de partida para algo novo, ou pode ser algo físico, ou pode ser algo mental, que remete à adolescência ou à infância, mas que traz essa coisa como se fosse um lugar fechado, assim, ao mesmo tempo. Então, eu acho que os dois meio que se completam, assim, sabe? Essa sensação. Sim. Eu vejo que Liminal Space é uma... Na internet, pelo menos, é uma forma de visualizar. É uma estética desenvolvida em cima desse sentir, né? Sim. Dessa coisa, desse sentimento. Porque Liminal Tentar emular Space... isso. porque, tipo, não é o tipo de coisa que, tipo assim, Você vai lá e fala... Eu posso explicar aqui pra vocês sei lá, alguma imagem, tá ligado? Mas eu acho que é mais você ver mesmo, é mais visual. Tanto que quando o Bruno tava comentando sobre Kenopsia, fez eu lembrar que eu também tenho esse sentimento de Kenopsia quando eu assisto vídeos de exploração urbana. Eu sinto o mesmo sentimento, assim, que é o sentimento de ver, assim, de curiosidade, o sentimento de medo, o sentimento de, tipo, caraca, cadê as pessoas, enfim. Sabe uma coisa que eu gostava de ver, se foi isso eu lembrei? Eu gostava de ver uns vídeos de... Eu via por muito tempo isso, muito tempo. Que era uma... Oi, tudo bem, bom dia. Bom dia. Era um vídeo de exploração, de pessoas andando na... Era mais um... No Japão eu via isso também. Eu gostava de ver de lugares que eu não frequento. Sim. Que eu não estou perto, né? Eu não estou no Japão, nunca fui no Japão. E aí eu achava interessante de ver. Ver assim, era um rapaz, normalmente eram vídeos dele, eu não lembro o nome do canal nem nada. Que ele andava por ruas de bairro mesmo, bairros comuns, não de grandes cidades. Não é brasileiro. Não era nenhum brasileiro. Ele não falava nada. Não falava nada. Era só a câmera e ele pedalava. Ou pedalava ou caminhava por ruas de bairros no Japão. Bairros pequenos. E... Nossa, era muito louco ficar olhando. Eu só ficava, sabe, eu escutava o que ele escutava. Quase sempre estava muito vazio o ambiente, as ruas vazias. Você via uma pessoa ou outra. Quando via, tava mais ou menos final de tarde, começo da noite. Ele andava por muito tempo. E aí eu lembro que uma vez isso ficou na minha cabeça. Eu lembro que ele tava andando nesse bairro e com um muro bem baixinho, do nada, parecia um parque. Tinha um cemitério. Um cemitério no meio assim do bairro mesmo, perto das casinhas. Com um muro baixo, as pessoas saindo, tava um pouco garoando. Tava garoando. Ali, finalzinho de tarde, umas 5:30, por aí. E ele pedalava, olhava pra dentro do cemitério. Você escutava um ou outro passarinho, inseto. E ele ficava olhando, olhava pras casas. Você via que ele tava se decidindo, tipo, pra onde que eu vou agora, sabe? E aí ele só entrava numa outra rua e continuava andando. Aí você via, sei lá, a pessoa chegando do trabalho, criança voltando de escola. Mas ninguém falava nada, assim. Sim. As pessoas fazendo suas coisas, quando tinha alguém, né? E era muito bom de assistir esse tipo de vídeo, porque eu sentia exatamente isso. Eu acabei de lembrar quando você tava descrevendo isso aí que você falou. Eu senti exatamente isso. Eu assistia muito essas coisas. Não sei porque eu parei. Então, né, eu gosto também muito desse tipo de vídeo, né? Porque a gente vê um pouco de outras ruas também, né? Sim. Tipo, quando a gente tá geralmente andando, tipo, pra ir pra algum lugar, a gente não repara muito nas coisas porque tem muita informação ao redor, né? Mas quando tem pouca informação por ser tarde, aí é outra história, né? Porque a gente consegue reparar mais nas coisas, né? E aí acaba que tem uma outra visão dos espaços, né? Sim. Mano, eu acho muito legal esse tipo de vídeo, assim. Tem uns que eu vejo... Teve um que eu vi que o maluquinho entrou dentro de um prédio abandonado. E aí ele explorou lá o prédio e tudo mais. E, tipo, ele tava meio quebrado, assim, as paredes, os lugares do prédio. Mas ainda assim parecia ser um lugar que não foi
tanto tempo que foi inabitável, tá ligado? Tipo, parece que foi recente, assim. Uhum. E me traz essa sensação mesmo, assim, de... Nossa, tá ligado? Tipo, um local que antes era cheio de pessoas, agora é um lugar vazio, tá ligado? Não tem ninguém aqui. E provavelmente as únicas pessoas que frequentam nesse lugar é pessoas que vêm pra, tipo, se habitar pra fugir do frio, ou, tipo, pra só conseguir dormir um pouco, né, nesses espaços. Sim, Ou usar qualquer coisa, assim. Então, tipo, é estranho, sabe? É sim, esquisito. sim. Quando você passa em algum lugar que foi desabitado, né? As pessoas foram tiradas dali, por qualquer motivo que seja, sei lá, por problemas ambientais, né? Deslizamento, coisa assim, ou por, sei lá, alguma questão de empresa privada, governo, independente, que tira as pessoas e fica abandonado lá. Sim. Você passa também, você vê um monte de casa cheia de mato, cheia de lodo e ninguém fez nada com o lugar, sabe? Só não tem ninguém. Eu já passei, que nem eu, de novo, indo pra praia. Uma vez eu peguei uma van, aquelas vans que. Ah, quem já foi pra praia já deve ter visto. Sabe que isso existe, sabe que não é certo, né? Mas fazer o quê? Enfim, Não apoiamos vocês a fazer isso, jamais. mas eu fui. Mas não vai não. Mas eu fui. Eu peguei a van lotada e eu sentei do lado da janela e a gente fez um caminho que passava por uns locais exatamente assim. Tinha uma estrada, tinha uma estrada, ao redor você via só mato. Tinha mato, muito mato. E uma casinha ou outra assim, velha, abandonada. Não tinha ninguém lá. Só que era interessante de olhar, sabe? Você via que talvez tivesse uma comunidade ali. Que tinha uma ou outra igrejinha, que era uma coisa muito antiga. Deve ser até alguma coisa histórica do lugar, mas não tá preservado, não tá cuidado. E aí, nesse caso, eu não sei se eu ficava muito feliz, né? Eu Sim. achava interessante ver, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, pô, por quê? E dá pra ver que é coisa antiga, que eram lugares, construções antigas. Não sei por que foi desabitado, porque não tinha mais ninguém lá, mas é isso. Eu entendo você. Porque eu acho que também, imagino como deve ter dado uma sensação esquisita, né? Uhum. Fora que você já tava no carro. Eu tava com medo. Tava tentando me distrair. Cara, você falando isso fez eu lembrar de. Acho que um modo de eu explicar, assim, que eu acho também sobre esse sentimento, é uma música que minha mãe gosta bastante dessa música, justamente por causa do pai dela, que é Naquela Mesa, do Sim. Nelson Gonçalves. Que naquela mesa tem o primeiro trecho da música, né? Que ele diz assim: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele me contava histórias que hoje na memória guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tão brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu acho que essa música, para além de uma pessoa física que não está mais com você naquele momento, eu acho que ele é a questão do sentimento de você ver um local que antes era de um jeito e você vê do outro. Tipo, naquela mesa me passa uma sensação de, tipo assim, naquela mesa tinha frutas. Tinha maçã, laranja, tinha uma pessoa ali, tinha outra pessoa do outro lado. Tinha 5 pessoas nessa mesa e em cima dessa mesa tinha um monte de coisas, tá ligado? E essa mesa pode ser um espaço físico, como uma rua, como uma casa, que você via aquelas pessoas, você via como é a vida, ou você vivenciava aquela vida, e de repente, com o passar dos anos, as coisas mudou. E aí você não vê mais. Você não é mais a mesma coisa de antes, né? Sim. Porque aquelas pessoas, muitas delas podem ter se mudado, aquelas pessoas podem não estar mais nessa vida, e o ambiente em si pode ter sido vendido para uma outra pessoa, um outro proprietário que mudou completamente aquele ambiente. Então acho que me remete a um sentimento desse, assim, tipo, naquela mesa me contava histórias, né? Porque aquela mesa a gente trocava histórias, né? A gente dividia histórias, né? Porque, por exemplo, quando a gente passa por uma rua, a gente vê uma casa, e se a gente não conhece essa casa, pelo menos pra mim, eu invento uma história mental de como essa casa estava ali, tá ligado? Ou então, quando eu passo por uma rua e eu conheço essa casa, eu sei como aquela casa estava ali, eu sei quais as pessoas que frequentavam essa casa, tá ligado? Ou que frequentam essa casa. E aí, quando eu passo por essa casa novamente, eu não vejo mais do mesmo jeito que tava antes, né?
é aquilo, né? Me contava histórias, né? Mas que hoje só são memórias, né? Não é mais o físico, né? Agora só tá no mental mesmo. Sim. Eu sinto um pouco. Eu não sei se tipo, eu entendo a ligação que você fez. Não sei se encaixa, mas eu acho que faz sentido também. Essa coisa dessa saudade, Sim. né? Dessas vivências físicas que a gente teve com alguns lugares. Eu sinto muito isso quando eu vou no meu antigo bairro, quando eu tô andando lá. Porque eu lembro de muita coisa de quando eu era criança passar. Às vezes eu penso nisso quando eu acordo, porque hoje eu fico de frente para um lugar que era reserva, uma reserva privada, mas era uma reserva ambiental que tinha na frente perto, né, da casa onde eu tô, que era uma chácara, na verdade, enorme, muito grande. E às vezes quando eu acordo e eu vejo prédio ali, um monte de prédio. Ou quando eu passo na frente de ônibus, eu fico meio pensativo sobre isso. Um pouco. Porque eu lembro que era muito diferente viver onde eu vivo quando tinha esse lugar lá. E também outras coisas, porque o meu bairro ele era muito... Tinha muita árvore. Tinha muito... Como que eu digo? Pô, eu lembro que tinha umas... Lá pra baixo mesmo do meu bairro. Quando eu ia pra escolinha ainda, era creche. Não era nem pré-escola. Tinha umas casas que elas tinham cerca de madeira. Um cercado de madeira. E crescia bastante chuchu. Sabe pé de chuchu? Vai se enraizando em tudo. Esse tipo de planta. Tinha bastante lodo. Arbusto também. Tinha muito arbusto na rua. E era muito verde. Crescia muita flor ali. A gente via muita borboleta ali no meu bairro. E, pô, era muito bom até de respirar, sabe? Aí, às vezes, eu passo andando por perto desses cantos, ou de ônibus, sei lá, qualquer coisa. E eu acabo sempre pensando nisso. Não tem como. Parece que tá faltando muita coisa. Sim. Tinha... Sei lá, não tá desocupado, né? Mas às vezes eu passo de noite voltando pra casa perto de uma locadora que tinha no meu bairro. E hoje em dia é um bar. Já foi uma loja de cosmético quando fechou a locadora. Mas eu ia tanto naquela locadora, cara, que eu tenho saudade. Toda vez que eu passo na frente ainda tem lá o desenho do rolo de filme. Enorme. Tudo vermelho, como se fosse o tapete vermelho do cinema, das premiações. Mas não tem mais, sabe? Eu fico meio chateado lembrar que eu passava ali direto. Que eu entrava lá. Agora se eu entrar eu vou ver gente caída no chão, vomitando corote. Comendo, sei lá, salsicha em conserva. Salsicha em conserva. Não vai ter mais as coisas que tinha antes. Eu acho que isso também cai por causa da rotina, né? Porque, por exemplo, quando a gente mora num bairro há muito tempo, assim, a gente meio que já saca a rotina das pessoas e a rotina dos trabalhadores locais, né? Uhum. E aí, quando essa rotina meio que muda um pouco, né? Porque, como você falou, né? Tipo, fechou a lojinha que é uma coisa antes, agora se tornou outra coisa, tá ligado? Dá uma sensação esquisita, né? Porque é o que sai meio que dessa rotina, né? Tipo, você tá acostumado a ver uma coisa. E quando essa coisa fecha, você fica tipo, caraca. Tipo, teve... Eu não sei como pode se encaixar, mas acho que se encaixa ainda, assim. Na época de escola, eu saía muito com uns amigos meus, assim. E aí um desses amigos, assim, o pai dele tinha uma quitandinha, né? E ele sempre tava lá nessa quitanda dele lá, tudo mais. Às vezes ele dava até carona pra ir pra escola, assim, no carrinho dele, assim. E o carrinho dele fazia mó barulho, tipo... Mas engraçado o carro dele. E aí dava carona às vezes pra gente, né? E aí, enfim, né? O tempo passou, me formei na escola e não tive mais contato, assim, e tal, tudo mais. Mas aí teve um dia que minha mãe chegou pra mim, assim, e falou... você ficou sabendo da tal pessoa? Eu falei, não, o que aconteceu? Aí minha mãe, ele faleceu. E aí eu parei, assim, por uns segundos, assim... E eu meio que despersonalizei. Nossa, é difícil falar as palavras hoje. Eu tô pensando numa pessoa, mas assim. Eu parei assim e comecei a pensar sobre, tá ligado? E aí começou a vir uma de imagens na minha cabeça.
né? E aí toda vez que eu passo próximo da quitanda que antigamente era o pai desse meu amigo, que inclusive esse meu ex-amigo nem mora mais ali, né? Ele se mudou, foi pra outro estado. Caramba. Bate uma sensação esquisita, não sei. Não é uma sensação de... Eu não vou dizer necessariamente vazio, mas é uma sensação de... É o que eu falei, né? É uma rotina. Tipo, eu tava acostumado a ver daquele jeito, daquele modo, e quando ele se foi, foi uma sensação de... Caraca, tá ligado? Tipo, nossa... Verdade, né? Tipo, as pessoas se vão, os locais se mudam, tipo... Um dia essa padaria que eu vejo aqui talvez não exista mais e sei lá, me dá uma sensação esquisita. Sim. É forte. Sim. Eu tava refletindo sobre isso esses dias também, voltando pra casa. Eu tinha descido do ônibus, tava tudo vazio na rua, porque quando tá frio, normalmente no meu bairro, é onde a gente mora, né? Onde a gente mora, porque esse tipo de coisa é mais comum em centrinho, sei lá, centro de bairro, vai ver mais gente andando quando tá frio. Da cidade também, mas em bairro pequeno você não vê ninguém, tá todo mundo ou trabalhando, ou dormindo, ou escondido, uma lojinha ou outra aberta. E tudo vazio na rua. Eu tava descendo ouvindo música. Não lembro direito o que eu tava ouvindo. Acho que eu tava ouvindo uma música do Young Leash. Não lembro. Eu tava ouvindo assim, pensando, né? Passando pelo lugar. Eu tava pensando sobre meus relacionamentos. As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu me relaciono. E muito disso também da rotina, né? De ter me forçado a estar longe, às vezes, de todo mundo que eu não queria estar longe. E aí passou por mim eu passei na frente de um portão, tinha um cachorro latindo. O cachorro começou a latir pra mim, e aí me veio um negócio na cabeça, tipo, pô, quantos anos será que tem esse cachorro? E aí eu parei pra pensar assim, e percebi que a maior parte das vidas que eu conheci, desde quando eu era criança, a maioria mesmo, morreu. Já morreu. A maioria das coisas que eu vi quando eu era criança estão mortas. Não contando gente, né? Ser humano. Eu digo de outras coisas. Eu digo as plantas do meu bairro que sumiram. Aquelas árvores que desmataram e construíram os prédios em cima. Os outros bichos que tinham lá, que hoje em dia nem se vê mais. Não se vê. Os animais mesmo do bairro. O cachorro, o gato, sei lá, coruja. Tinha coruja lá. Por causa da reserva. Sim. Coruja, qualquer bicho. Não tem mais. Aí eu fiquei pensativo. E no meio daquela rua vazia, sem ninguém ali em volta, me deu um... Aí foi mais essa coisa do solitário, né? Eu senti mais como se, pô... Sei lá. Sim. Mas eu fiquei bem reflexivo. Me fez pensar bastante na vida em si. Acho que esses momentos contemplativos que fazem a gente pensar na vida, né? Sim. Acho que esse bate-papo com você tá fazendo eu perceber que, na real, eu sempre... A maioria das vezes que eu procuro uma resposta não é necessariamente com uma explicação, mas sim por um sentimento que eu tô sentindo. Ou que eu senti já. E aí eu procuro meio que essa resposta, assim, de algum modo, assim. Algo que explique meu sentimento de algum jeito, né? Que eu sinto. E aí, mano, eu lembro que... Vi volta, às vezes eu vejo alguns vídeos de, tipo, da Monja Coen, né? E a Monja Coen sempre fala, né? Até porque ela é budista, né? E o budismo trabalha muito com essa questão da morte não ser algo ruim. Ser uma amiga, né? Uma colega, né? Que vem te levar no final. E aí eu lembro que tem um bate-papo que ela teve. E aí ela fala... Sempre quando ela fala disso, ela sempre fala num tom de engraçado mesmo, assim, dando risada, assim, toda sorridente. Que a gente pode ver a morte como uma colega, né? Como uma amiga que vem nos buscar, assim. E aí eu acho muito bonitinho o jeito que ela fala, ao mesmo tempo que me bate uma sensação de medo, sabe? Porque eu lembro que... Por muito momento da minha infância, assim, da minha adolescência também, eu tinha medo de morrer, assim. Um medo inexplicável de morrer. Inexplicável por quê? Porque realmente não tinha uma explicação, assim. É um medo meu, assim.
quer dizer, não tinha explicação, né? Quer dizer, não tinha uma explicação de tipo assim, eu tava, sei lá. Não tinha um motivo antes? Não tinha um motivo isso, tá ligado? Mas eu sentia por algum motivo, eu não sei porquê, mas eu sentia isso. E aí isso me causava muita ansiedade, né? Na minha infância e adolescência. E aí com o tempo, enfim, né? Eu cresci, amadureci e, tipo, hoje eu sou mais suave em relação a isso. Mas eu ser mais suave não quer dizer que eu tenha superado 100%. Não. Eu acho que eu aprendi a lidar. E sempre quando volta essa sensação, ou esse momento de, tipo assim, pô, eu posso perder alguém na minha vida, me bate uma sensação de tristeza, assim. Tipo, realmente de. Tá ligado? Então ao mesmo tempo que eu acho muito bonitinho o modo que ela fala, como ela fala, e como ela vê tem esse modo de vida, assim. Eu fico. Eu tenho medo, assim, eu acho. Na real. Tenho um certo medo, assim. Porque é o que eu falei, né? Eu acho que é uma questão de rotina, né? Teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga, e aí ela chegou e falou assim, a gente tava uma bate-papo assim, profundo assim, sobre a vida, assim. Daí ela falou sobre a mãe dela, né? Falou assim, o dia que eu chegar aqui em casa e eu não ver as coisas da minha mãe como ela deixa, aí eu vou saber que as coisas não mudou. E aí, tipo, eu ia assim ao redor, assim, tá ligado? E aí eu ia assim pra cada coisinha assim que a mãe dela deixa, assim, como ela deixa arrumado, que eu me senti contemplando aquele momento e, tipo, real, né? Um dia essas coisas não vão estar mais assim como estão, porque é como ela deixa as coisas, né? E ao mesmo tempo que eu tenho esse pensamento de certo medo e uma certa repulsa em relação à morte, né? Eu também gosto de trazer também essa questão da felicidade, né? Porque agora que eu tô mais envolvido nessa questão de religião, não religiões de matriz africana, né? Mas esse compartilhar de matriz africana tudo mais e tudo mais, né? Eu começo a ter uma outra visão, né? Eu lembro que tem uma história que eu acho muito, inclusive, vou dar só um pitadinho nessa história que eu acho muito legal, que é tipo dois irmãos gêmeos, né? Quer dizer, dois irmãos gêmeozinhos, e aí acabou que a morte chegou na vila, né? Ela chega lá na vila e começa a querer levar as pessoas. E aí esses dois irmãos, que é muito esperto, né? Muito sábio, eles arrumam um plano pra poder espantar a morte. E aí esses irmãos eles começam a meio que cantar mesmo, assim, tá ligado? Eles ficavam tocando instrumento e chamando a intenção da morte pra ela sair da vila e ir pra outro canto. E aí a morte, né, toda vez que eles cantavam, ela dançava. Ela não conseguia parar de dançar. E aí chegou um momento que ela tava ficando muito exausta. Ela falou, mano, como você consegue, tipo, tocar tantas vezes assim e sem cansar? Eu não aguento mais. E aí e eles começaram a fazer, né? Fazer. Até chegou um momento em que eles conseguiram, né, espantar a morte, né? A morte fala, tá, desisto. Vocês venceram, vou embora. E aí eles espantam a morte, né? E aí eles espantam a morte justamente com a música, né? E eu acho que justamente por causa disso que eu me remete a um sentimento de... Ao mesmo tempo que eu tenho uma repulsa essa coisa de, tipo, a morte vir me buscar como uma amiga, eu gosto de pensar também como algo... Uma musicalidade, né? A musicalidade da vida, né? De como a gente também... Com quem a gente está se relacionando, com as pessoas que a gente tem amizade, com as pessoas que a gente confia na nossa vida e que de algum modo faça com que a gente não tenha, não é que não tenha esses medos, mas eu acho que a gente aprende a lidar com esses medos, assim. Que a gente tem uma outra pessoa ao nosso redor, né? E aí eu acho que traz esse sentimento que eu tinha explicado de Kenopsia, né? Que é o conforto também. Pra mim, eu acho que é um sentimento de conforto também, né? Sim. Eu acho que um sentimento de conforto é uma coisa muito ampla na minha cabeça, assim. Que ela pode ser muita coisa, assim. Muita coisa pode acontecer na sua vida que pode trazer esse conforto, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que meio que essas relações que a gente tem com as pessoas que me traz esse conforto, né? E eu acho que a música, né? Como o Bruninho falou mesmo, assim, a música como... Ele tava lá no ponto, ouvindo uma musiquinha, ao mesmo tempo que ele contemplava o que tava acontecendo ao redor dele, né? As coisas se conectavam de algum modo, né? Mas eu não falo só da música em si, né? Mas, enfim, né? Acho que a música como uma dança da vida, né? É. E, queira ou não, é uma roda da vida, né? É uma serpente que sempre erteia, né? Então, não tem... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? É mais uma aceitação mesmo, assim. A gente aceita. Ninguém...
Ninguém se acostuma, Sim. mas tem que aceitar. Falar que nem a Monja Coen, né? Tipo, se a gente fosse imortal, a vida seria um saco. É de se pensar. Esse... Hã? Pode falar. Não, eu só ia falar que se eu pudesse, eu seria imortal só pra ter a pira de ver como é as coisas mudando assim. Também. Mas enfim, vai, fala. Eu ia dizer que sobre esse negócio, eu acho que a maior parte desse sentimento de estar em lugares... Só que é meio diferente, né? Porque eu estava num lugar que tinha muita gente, que era um cemitério. Tinha muita gente, mas estava todo mundo morto. E não falo, né, pra fazer graça, assim. É que esse ano eu fui algumas vezes, né, em cemitérios. E eu lembro que eu fiquei meio pensativo, assim, porque... Ó, vou dar um contexto. Eu entendo isso aí que você falou. Isso é uma coisa que hoje em dia eu estou entendendo melhor depois de ter tido algumas perdas na família. Enfim, ter ido algumas vezes para cemitérios de uns anos pra cá. Estado de frente a frente com pessoas que conviviam comigo e que... Enfim, né? Em 2020, o meu tio... Um tio meu, ele morreu de Covid. Foi uma tristeza muito grande na época. Principalmente ver o enterro. Tá ficando bad vibe pra caralho esse podcast. Vou tentar voltar depois, se deixar ele feliz. Mas o enterro foi muito ruim de se ver. Porque eu não sabia se meu tio estava sendo enterrado de verdade. Eu não via quem estava dentro do caixão. Não dá pra saber. Eu via cadáveres, caixões amontoados, pilhas de caixão, de cadáver não, de caixão. Pilhas de caixão, o cara tá rindo, meu tio, cara, que morreu. Não, não existe, cara. Você falou pilha de cadáveres, cara. Eu falei errado, caixão. Ó o cara rindo do meu tio. Vai, cara, vai. Vai, fala aí. É só uma gripezinha. Seu tio. Só uma grifezinha, pai. Fala do meu tio. Não, mas então, que horror. O meu tio... Eu vi ele ser enterrado e eu não sei se era meu tio. A única coisa que tinha pra provar, era uma etiqueta, escrito o nome dele. Uma etiqueta saindo de dentro do caixão. Tipo uma etiquetinha, assim, com uma linha. E eu acabei indo no enterro de uma outra pessoa da minha família esse ano. Começo do ano. E foi lá no mesmo lugar. Eu não lembrava onde que meu tio estava e eu fui até a administração do cemitério perguntar. Eu fiquei muito tempo lá, esperando. A gente teve que procurar de muito jeito. Eu tive que entrar em contato com o familiar para saber informações específicas para ver se achava, porque sumiu o nome do meu tio. De tudo, sabe? Sumiu. E aí encontraram depois de muito tempo. E aí eu saí para procurar. E eu fiquei procurando pelo cemitério, assim, eu vi onde estava o quadrante, né? E eu passei por tanto túmulo. E sempre que eu passava por um túmulo, eu ficava pensando, caramba, quem que era essa pessoa? Quando tinha foto, quando dava pra ver quem era. Até que depois de muito tempo, meu pai estava me ajudando a procurar, ele, por dedução, descobriu onde que meu tio estava enterrado, né? E aí eu percebi por que a gente não achou o meu tio de primeira. Porque meu tio tava debaixo de um monte qualquer de terra. Não tinha nenhuma marcação, sabe? Sim. Tinha um montinho só. E aí um volume dava pra ver que alguém tinha sido enterrado ali, mas não tinha ninguém. E aí, antes disso, estava chovendo. Eu fiquei muito tempo na chuva procurando meu tio. Aí eu sentei ali, do lado do túmulo. E aí, o sol apareceu. Não estava mais nublado. Começou a esquentar. E aí eu olhei em volta e eu vi que estava cheio de flor. Onde ele estava, né? Cheio de flores no cemitério em si. E aí... Parece que ali em volta, onde eu tava, parou de ter enterro por um tempinho, né? Normalmente tem toda a burocracia. É um cemitério muito grande, então eu imagino que tenha muito horário marcado e tem um intervalo ali.
E aí ficou só eu, sabe? Só eu ali. Aí chegou uma hora que eu comecei a sentir de novo isso de kenópsia, mas era uma sensação diferente porque eu sabia que tinha um monte de gente em volta de mim e eu sabia que provavelmente meu tio tava ali embaixo, do meu lado, sabe? Do meu lado. Só que não tinha com quem conversar. E ele é um cemitério muito grande, eu rodei muito ali procurando aquele túmulo. E eu via tanta coisa assim. Às vezes eu via uma ou outra pessoa passando, triste. A maioria das pessoas tá triste no cemitério. A maioria. E aí eu fiquei lá um tempão. Talvez 1 hora, sentado ali. Sem ligar pra nada. Eu falei, e daí que tá molhado ali? Ficou aqui. E eu fiquei. E eu senti isso. Mas foi diferente. Porque realmente tinha muita gente ali. Muita gente. Mesmo mortas, né? Tinha gente ali. Mas não tinha com quem falar. E eu tava, depois de 5 anos, de toda aquela merda, né, que aconteceu, que todo mundo viveu. Todo mundo que não nasceu depois, né? Quem tá ouvindo isso aqui provavelmente passou por isso ou teve alguma perda. Eu tava de frente, talvez pro meu tio, mas eu não podia falar com ele. Eu também passei por uma situação assim, tipo de ir no enterro. Enterro não, né? Ir no cemitério, né? Visitar. Porque já tinha acontecido o enterro. Foi quando o meu avô morreu, né? Ele morava lá no Maranhão, né? E aí minha mãe e eu viajamos pra ir até ele, né? Pra ele, né? Visitar. E acabou que ele não resistiu, né? E aí eu lembro que nessa viagem a gente foi de ônibus, né? Até lá. Então foi tipo 3 dias de viagem de ônibus, assim. E nesses 3 dias de viagem de ônibus foi como se não. Como se a gente não tivesse ido lá pra, tipo, ver ele que estava ali num caixão, tá ligado? Foi como se a gente tivesse ido só numa viagem. Aproveitando as ruas, o restaurante, o banheiro minúsculo, né? E um pouco de coisa que a gente podia, tipo, ter que esperar as pessoas ir no banheiro pra poder sair e tudo mais. Aquele calor que descia, assim, muito forte na gente. Eu lembro que teve até um momento em que o motorista parou, assim, o ônibus e desceu e deixou todo mundo descer pra pegar fruta nas árvores. Então foi meio que, tipo assim, foi meio que pareceu por um momento uma viagem comum, assim, tá ligado? E aí, quando a gente chegou lá e ocorreu tudo, assim, a gente foi no cemitério e tal, fazer visita a ele, eu lembro que o dia tava bem bonito, assim, um dia, tava com um sol muito forte, tava com um céu azul, assim. E eu lembro que, em geral, assim, tipo, do meu lado, assim, sentindo, né, chorando e tudo mais. E eu não conseguia necessariamente chorar porque eu tava muito tentando entender, tá ligado? Porque eu nunca cheguei a conhecer ele de fato. Eu ouvi histórias apenas, né? Eu nunca cheguei a conhecer. Mas eu lembro que teve um momento em que uma. Nossa, isso é muito específico, porque depois disso eu comecei a ter uma outra visão sobre isso. Eu vi uma borboletinha, né? Que ela passou assim em volta da gente sobrevoando, assim. Uhum. E aí, eu lembro que minha mãe olhou pra mim assim e falou: Não, deixa essa borboleta aí, porque é seu vô. É seu vô. E aí, eu guardei isso na minha mente assim. E é uma das coisas que eu nunca esqueço. E aí, toda vez que eu vejo uma borboleta assim, eu volto àquela sensação que eu tive naquele momento e eu relembro, tá ligado? E aí eu vejo agora borboletas como talvez a forma da pessoa que se foi, como uma forma de despedida também, de passar do seu lado, tipo, agora eu voltei, né? A gente volta à terra, né? E aí passa com uma borboletinha, né? Voando assim, tal. E eu lembro que a borboleta é uma borboleta bem, tipo, branquinha assim, uma bonitinha. E aí acaba que eu tenho. Foi um sentimento também de contemplação, tipo, de ver aquela borboleta e falar, que bonitinho ela, tipo. Deve ser ele mesmo. E aí, enfim, né? É muito doido. Muito doido. Eu. É isso, eu acho que é um sentimento que a gente tá falando sobre ele, mas ele passa por muita coisa, né? Tipo, Passa. passou de kenópsia, né? Vamos dizer assim, né? O que
é o descrito no Google, que é Canopy, e a gente conseguiu ampliar e falar sobre muita coisa, assim. Mas eu acho muito legal. Eu também. Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, que eu não acho que foge, na verdade. Sim. O que eu falei agora, porque, assim, quando eu tava ali de frente, nesse caso que eu falei, né, do meu tio, Sim. que eu achei o túmulo dele, eu tava ali sentado olhando e tal. Eu acho que é uma sensação parecida, querendo ou não, com as outras. Eu acho que são momentos onde a gente entende, com prazer ou não, a nossa finitude, né? A gente entende que, pô, tô aqui e é isso. É aproveitar um micro espaço de tempo onde você tá livre de tudo e todos, né? Sim. De você olhar para as pequenas coisas. Sim. Esses pequenos intervalos. São momentos onde a gente dá valor para demais sensações, enfim. Que nem eu no ponto de ônibus que eu descrevi lá no começo. A brisa que subiu quando o ônibus passou, o frio, aquelas luzes artificiais, né? Sim. Ou quando você tá, tipo, no trem e, tipo, só tem você no vagão, né? Sim, exato. E aí você olha, você começa a pensar, tipo, poxa... Eu acho que... Eu gosto de pensar nessas coisas desde muito tempo. Me faz chegar a conclusões, assim. Tipo, às vezes eu olho pra coisas que estão na rua. Que eu olho assim e eu fico, pô, de onde veio isso? Por que tá aqui? Tinha alguém ali, sabe? Sim. Tinha alguém com isso em algum momento. Por que tá ali? Às vezes, em bons sentidos, às vezes não, né? Tipo, quando você passa na rua e vê, sei lá, roupa jogada, bolsa vazia, né? Aí, você, enfim. Então, né? É complicado. Mas eu lembrei que ontem o Bruninho me mostrou um vídeo de um grafiteiro, né? Uhum. Que é o Olha Art. E ele tava fazendo um grafite. Ou é ele? Não, Oi, é o outro Art? que eu vi. É, o Olha Art. Ou foi um outro que eu vi depois que eu mandei pro Bruninho. Mas enfim. O Olha Art também eu recomendo. É um grafiteiro bem legal. E aí acontece que ele tava fazendo um grafite numa parede de um prédio que ia ser demolido. E mesmo que fosse Sim. demolido, né, eventualmente, tava sendo feito um grafite ali. E pra gente que mora aqui em São Paulo, né, a gente sempre vê esses grafites, essas pichações, né? E eu acho que dá uma outra cara também pro sentimento que quando a gente vê essas coisas, né? Porque a gente, sei lá, vê um local, tipo, desabado já, tipo, só falta vir alguém responsável e terminar o serviço, mas que tem um grafite ali naquela parede ali, tá ligado? Uma pinchação naquela parede ali, mostrando que alguém passou por ali, tá ligado? Deixou sua marca de algum jeito. Uhum. É um jeito de eternizar, né? Tipo, eu achava, né, antes de entrar no grafite com o Bruninho, eu achava que não era tão bonito quando o grafite tava todo meio que zoadinho, né, pelo tempo. Mas hoje em dia eu vejo como é bonito. Porque é isso, né? A gente olha para as coisas da vida e a gente vê que não é mais aquele mesmo jeito, né? Tipo, quando a gente olha para um cachorrinho, a gente vê. Vê o cachorrinho filhote, vê o cachorrinho adultinho, e a gente vê aquele cachorrinho idoso. E a gente vê como ele muda a expressão dele, como a barba branca aparece, né? Isso mostra como as coisas passou, né? Como o tempo passa. Sim, E é uma forma de beleza também, né? sim. A arte urbana, ela tem muito disso. Quando, às vezes, você faz alguma coisa num espaço, num muro, sei lá, numa calçada, qualquer coisa assim, tem que, de algum modo, é bom, né? Não tem que ter, mas de algum modo é bom você ter a consciência de que aquilo ali vai sumir em algum momento. Ela é finita. Que nem lambe-lambe, né? Que é aquela técnica de colagem, de colar desenhos, fotos, cartazes, com aquela cola à base de farinha de trigo, Sim. que é uma cola totalmente artesanal, normalmente caseira. E o lambe, ele é finito. Você passa a cola para preservar, mas some. Por exemplo, quando eu fiz o curso de audiovisual, eu cheguei a participar de uma exposição onde a gente colou muitas coisas próximo daqui, muitas fotos, e hoje em dia a gente passa e nem se vê mais. Vê um rasguinho ou outro, e aí uma coisa que escreveram por cima depois, e pô, é isso. Tava ali, não tá mais. Enquanto esteve, tava, mas agora... Mas dá exatamente esse tipo de sentimento de olhar e falar, poxa, tava aqui. Eu sei que tava aqui. Sim. Mas...
Esses dias Sumiu. eu tava até vendo também um maluquinho que ele tava numa reportagem assim. Ele tava passando pelos uns espaços onde que ele grafitou. E aí cada espaço que ele passava, ele falava, eu grafitei aqui, foi tal dia, eu grafitei por causa disso, disso, daquilo. Então, tipo, é um jeito de marcar também, né? São memórias, né? Exato. Porque nossa mente, a mente humana o cérebro humano é uma coisa muito legal, né? Porque ele armazena muita coisa. Muita coisa que quando às vezes a gente para pra pensar, para e pensa, fala, caraca, é verdade, eu tinha esquecido disso daqui. Mas tava na mente, tá ligado? Tava lá no fundo, mas tava lá na mente. Em algum espacinho, em alguma gavetinha guardada, mas tava lá. E eu acho que é uma sensação também, né? Tipo, essa coisa da arte urbana e tudo mais. Tipo, quando a gente vai no teatro, tá ligado? É muito diferente a gente ir no teatro pra ir no cinema. É. É muito diferente a gente ver pessoas ali em cima do palco, assim, com possíveis erros, que não são necessariamente erros, né? É coisa do teatro, que é uma coisa muito bonita, por sinal, apresentando ali, do que quando você vai no cinema, tá ligado? Que é algo, tipo, já tá pré-roteirizado, já tem, tipo, todas as filmagens, tudo pronto, tudo perfeito estado pra estar bonito visualmente, tá ligado? E o teatro é a mesma coisa também, só que aí tem a questão do, tipo, ser algo ao vivo, né? Então pode acontecer muita coisa, né? O Bruninho sabe muito bem disso. Sim. Pode acontecer muita coisa no meio da apresentação. Então acho que é um sentimento que também traz o conforto pra mim, né? De, tipo, de estar lá presencialmente assistindo. Sim. É diferente. Com certeza. Muito diferente. Tudo que envolve o ser humano é muito, muito frágil. Sim. Eu vejo assim. Eu acredito que tudo que envolve o ser humano é frágil. Porque o ser humano é frágil e finito. Sabe? A gente não é muito diferente daquela exposição que eu participei lá, que teve a colagem e hoje em dia não tem mais. Sim. Mas quem passou sabe. Exato. Quem tava no dia que a gente colou sabe. Passou muita gente por nós falando. Tudo mais. Quando a gente, por exemplo, recentemente grafitou um muro, né, legalmente, a gente teve permissão para grafitar. Teve gente passando, olhando, teve gente que comentou, teve gente que deu bom dia e teve gente que elogiou. E essas pessoas vão saber, mesmo que elas não saibam quem sou eu, quem é você, qualquer pessoa que estava com a gente no dia. Mas viu, sabe? E se viu nascendo ali. Pode dar importância para isso ou não. Eu não acho que isso é muito diferente de como as pessoas às vezes tratam elas mesmas, Sim. as outras pessoas ao redor. É que também, às vezes, as pessoas também, tipo, quando é assim, né? Elas passam e elas não comentam. Mas elas vê, né? Porque a gente repara, né? Que a pessoa, tipo, ela passa olhando assim, dá uma olhadinha assim, e aí ela passa assim e tal. E ela comenta alguma coisa na cabeça dela, assim, mas ela comenta de algum modo, tá ligado? Porque é isso, né? Algo presencial, né? Algo tátil, né? Algo que eu tô vendo ali sendo feito, né? Na hora, assim. Então, é uma outra sensação, né? Um outro modo de ver as coisas. Tipo, nossa, depois que eu comecei a entender mais sobre a vida em si, né? Como eu vejo a vida. Nossa, é muito mais fácil quando você entende que você é conectado com um todo, tá ligado? Quando você não é desconectado desse chão que a gente pisa, desse céu que a gente tá, desse vento que passa pela gente. A gente é conectado com o todo, tá ligado? A gente faz parte desse todo. Então, entender que a gente faz parte disso tudo é um modo de contemplar a vida, né? A vida é algo bonito. Cara, pensa que, sei lá, a gente tem da nossa espécie e de outras espécies que geram uma cria dentro de si, tá ligado? Criam vida a partir de um contato com uma outra espécie ou então sozinho. Mas cria uma vida. Então, tipo, eu acho que o ato de criar vida é um dos atos mais bonitos na natureza. Você tá criando uma outra vida, assim, gerando uma outra vida, é um bagulho muito legal. E a gente também tem esse privilégio de saber ressignificar, né? Sim. Esse evento que a gente está inserido da vida. A gente pode dar o significado que a gente quiser. Se quiser, também a gente pode ressignificar. De outras formas, a gente pode desenvolver arte em si. Eu não acho que, tipo, kenópsia, esse negócio de se sentir sozinho em lugares que seriam cheios, tá isolado de valorizar também de pessoas ali, sabe? Concordo. Eu acho que tá totalmente ligado a isso. É um momento onde você tem a oportunidade de perceber a importância também de ter pessoas ali. Você vai ter uma outra visão quando tiver gente naquele lugar, mas você também vai
sentir quando não tiver. Porque é isso, a gente vai sentir, né, a falta de nós mesmos em algum momento. Seja pra bem ou pra mal, Sim. sabe? E nesses momentos que a gente pode contemplar, respirar, ou enfim. Eu sentia muito disso também, às vezes, quando eu acordava de manhã para ir para a escola. Que na minha rua, pelo menos ali em volta, não passava muita gente no horário, às vezes um carro ou outro. Mas tem uns prédios lá para trás, que às vezes eu passava na frente. Tava comentando isso ontem, não lembro se você tava na hora que eu comentei. Que tem muita árvore ali e tem muita maritaca, muito passarinho. Eu tava. Tava, né? Sim. E as maritacas elas ficam cantando de manhã. E aí, dependendo daquela luz do sol, alaranjada, eu olhava pra cima assim, eu via as maritacas voando nas árvores ali, gritando. E olhava pra mim, eu via que eu tava refletindo aquele laranja, sabe? Sim. Aquela cor bonita, andando, aquele cheiro de gostoso assim da manhã chegando e sei lá, eu ficava meio assim até chegar na escola, né? Que aí eu também ficava assim na escola, mas aí do nada vinha alguém e começava a conversar comigo, me distraía, ou vinha alguém encher meu saco, e aí eu acabava me perdendo desse sentimento. Mas enquanto eu tava, Sim. ficar às vezes na escola, na frente da escola, às vezes eu chegava meio cedo, não tinha ninguém esperando pra entrar. Aí eu ficava lá, olhando. Essa última escola que eu estudei, que era num morro, né? Sim. E eu conseguia ver todo, a maioria do bairro, assim, de cima. Eu ficava só olhando, vendo a luz pegando em alguns lugares, em outros não. E aí onde não pegava era meio azulado, onde pegava era bem laranja, bem forte. Você escutava passarinho, escutava tudo. Eu gosto também. É bonito. De noite você só vê as luzes, né? Sim. Dos prédios, das casas, assim, de janela lá longe. Aí de manhã você vê. Você sabe onde tem ou não tem gente. A famosa. Como a gente vê aqui em São Paulo, né? A famosa cidade que não para, né? É verdade. Tá tardezão da noite, tá um monte de luz ligada assim. Sim. É só luz piscando. O som, você ouve alguém falando em algum lugar. Nunca tá. Tá, às vezes, né? Mas é difícil, depende de onde você tá também. Sim. Por isso que eu falei que eu gosto muito de espaço litorâneo, de interior. Acho que eu não fui pra muitos lugares, não viajei muito. Mas quando eu fui, assim, é muito diferente. Minha prima no interior, ela morava. Uma parte da minha família morava num lugar que era uma rua que era muito vazia, cara. A gente não via ninguém naquela rua. E era muito louco ficar ali. Às vezes a gente ficava no portão, tipo, até tarde. Do lado tinha um parque, sabe? E a gente ficava, não no parque, mas a gente ficava sentado, ouvindo um monte de cigarra. De manhã, tudo vazio na rua também, você viu um monte de pavão. Pavão e pato gritando. Mas é legal. É diferente daqui, muito diferente. Imagino que deve ser. Quando eu fui pro Maranhão também foi a mesma sensação, assim, de ser muito diferente daqui de São Paulo. Na época, pelo menos, né? Sim. As pessoas deixavam as portas das casas abertas, assim, tarde da noite, ficavam nas portas conversando, assim. Sim. Era uma outra coisa, assim. A casa sempre muito cheia de pessoas, tipo, o pessoal entrava, tipo, já era meio que visitante ou morador da casa, mas mesmo que não morasse necessariamente na casa, era amigo da família. Então, tipo, só abria a porta e entrava e começava a conversar e tudo mais. Então, tipo, era muito cheio sempre. Sim. É uma outra vivência, assim. Acho isso muito legal. Quando você falou desse negócio de você contemplar também, né? Quando você falou da maitaca e tal, eu acho muito legal, porque isso nada mais é, assim, pelo menos pra mim, que é o sentimento, você estar presente, né? Porque na meditação tem muito disso, né? Você ser presente, assim, no que você tá fazendo, assim. E a gente ser presente é um bagulho meio difícil quando a gente olha para nosso cotidiano como né, as coisas. E aí a gente às vezes quer ser despresente, né? Não quer estar lá, quer estar em outro canto. E aí quando a gente consegue estar presente no que a gente tá fazendo, é essa sensação mesmo. Eu já tive, tipo, teve momentos assim que eu tava só, tipo, vendo o sol assim, e ele diminuindo. E aí eu voltei a me sentir presente. Pra mim não pensava no futuro, ou pensava, tipo, no passado. Eu pensava, tipo, no agora, assim. E aí eu sentia as sensações, a respiração do meu corpo, tipo, eu sentia tudo ao redor. Eu consigo ouvir os baios dos pássaros, os cachorros, as pessoas. E eu tava presente naquele momento. E foi um momento muito bonito, assim. E eu acho que buscar, pelo menos pra mim, quando eu busco isso na meditação, esse momento de presença, nossa, é uma coisa muito boa. Recomendo pra todo mundo.
Muito bom. Eu gosto muito disso. Eu tava pensando aqui que às vezes a gente consegue sentir isso quando a gente tá acompanhado de outras pessoas também. Depende muito do que tá acontecendo. Eu sinto, né? Não vou falar todo mundo. Eu sinto. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é de me sentir pertencendo a algo, sabe? Eu me sentir nesse estado, onde eu olho pra tudo, eu consigo ver o valor do que tá acontecendo e valorizar aquilo. Até quando eu tô sozinho mesmo, né? Que não precisa tá sozinho ali, olhar em volta e ficar, pô, legal. Esse estado onde, sei lá, eu posso ligar uma música ali e sentir o que tiver que sentir e eu tô, sei lá, não vai vir ninguém falar comigo, não vou ter que me esforçar pra me comunicar com ninguém. Eu tô sozinho. Eu gosto muito desse estado. E eu acho que uma das piores coisas que a gente pode falar no outro episódio, né, mais a fundo sobre isso, você chegou a comentar que eu falei uma vez, que foi quando recentemente a rotina me consumiu ao ponto de eu não conseguir mais me sentir assim. Quando eu passava tanto tempo em transporte público que até quando eu não estava no transporte público eu tinha a sensação de que alguém ia passar a catraca, sabe? De que alguém que ia dar hora de descer, Sim. de acordar sentindo que eu estava atrasado e tal, ou de ficar inquieto quando eu podia só tá que nem naquele dia no ponto de ônibus. Sim. Parado, sentindo a brisa do vento, assim, friozinho, ouvindo a musiquinha. Quando eu não consegui isso, eu fiquei mal. Aí você percebe que a rotina consome também, né? Sim. E aí é complicado, mano. E esse tipo de coisa também é pra tirar a gente um pouco disso, né? Pra não se perder nisso. Quando você perde essa capacidade de se sentir liberto de tudo, é ruim. Sim. Eu gosto, assim, sempre que eu posso, assim, sempre que eu consigo também. Buscar essa coisa da meditação, porque é algo que sempre me ajuda bastante, assim, nessa questão de estar presente. E encontrar, né, esse meu estado corpo presente, né? De eu estou nesse momento e eu tenho que aproveitar esse momento. E quando o Bruno comenta que pra ele consegue também aproveitar esse momento com as pessoas ao redor, eu acho que isso pra mim é tanto pra ele como pra mim, assim. Eu e ele já tivemos em um grupo cheio de pessoas, assim, que a gente aproveitava cada momento, assim. E, tipo, a gente tava junto, se divertindo, conversando, batendo um papo, e aí, de repente, a gente parava e falava, caraca, é real, né? A gente tá com essas pessoas, e a gente olhava distante, né? Não necessariamente distante, né? Mas a gente olhava como se a gente tivesse um pouco atrás dessas pessoas e a gente via, sei lá, 2 pessoas aqui, 3 pessoas aqui conversando e outras 2 aqui. E do nada essas pessoas assim voltavam nessa roda e nesse cheio de pessoas assim, tudo juntinhas, tá ligado? Tudo juntinhas. E acabou que é bonito de se apreciar, né? Era bem legal. E continua sendo, na real, né? Porque até hoje a gente continua sendo. Tipo, às vezes eu paro assim no meu dia, tipo. Às vezes até eu, tipo, com meu amigo Júpiter, assim também. Tipo, eu paro, aí eu olho assim o que ele tá fazendo. E eu fico, tipo, caraca, ele tá. Eu tenho uma pessoa aqui na minha frente. Se fazendo, sei lá, seja lá o que for. Que legal. Uhum. Tem uma pessoa assim, tipo, na minha frente aqui, tipo. A gente tá aqui no físico, né? Tanto que hoje em dia eu priorizo muito esse contato presencial. Eu não tenho mais paciência que eu tinha antes de ter um contato virtual, assim. Não tenho, assim. Eu não tenho real, assim. Se eu puder ver a pessoa presencial, eu vou sem dúvida ver. Porque é isso, né? Vale muito a pena, né? Vale muito, 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 muito. Muito. E aí eu acho que é esse sentimento de contemplação mesmo, assim. Tipo, de a gente ver as pessoas ao nosso redor e... Caraca, mano, eu tô com essas pessoas aqui, a gente tá vivendo esse momento aqui juntos. Estamos compartilhando aqui nossas piadas, nossos momentos engraçados, enfim, nossa vida. E até faz a gente ter um outro olhar pras coisas, né? Porque eu lembro de um momento foi ainda um momento de Copa do Mundo, né? Tanto eu como o Bruninho, tipo,
A gente não é muito ligado em futebol, assim. Não. A gente é bem leigo se for falar pra pensar em futebol, assim. Dois chongos se for falar de futebol. Mas, por estar com aquelas pessoas, foi legal, tá ligado? Porque foi mais do que só o momento de assistir a Copa do Mundo e botar a camisa do Brasil e, assim, passar pintura no rosto e gritar. Até, tipo, fez eu e o Bruninho torcer pro futebol, assim, como se a gente realmente soubesse o que tava acontecendo ali, tá ligado? Cada passo. Não fazia ideia. Você errou nisso daqui. E a gente mal sabia porque errou, tá ligado? É. Mas foi um momento junto, um momento de compartilhamento, né? Então acho que isso é um momento de a gente se apreciar também. É verdade. E isso pode se expandir também. Pô, isso que você falou é muito legal, porque eu fico pensando nisso às vezes. Eu acho que às vezes pra eu conseguir, que nem eu falei, depois dessa mudança muito brusca que eu tive na minha rotina, por causa do trabalho que eu tava, que tava me desgastando muito. Tava me tornando algo que não me deixa confortável comigo mesmo. Ui, caiu minha caneta. Eu tinha que às vezes voltar para esse tipo de pensamento ou olhar fotos nossas para chegar nesse tipo de estado de novo, de parar e olhar e ficar tentando lembrar, pô, nesse dia aconteceu tal coisa. Às vezes era uma foto muito ruim, mas eu sabia o que aconteceu. Nesse dia a gente deu carona de guarda-chuva para alguém do grupo e é isso. Era 9 horas da noite, sabe? É porque eu acho que aí nesses dias a gente tava presente. Exato. Por isso a gente consegue lembrar. A gente pode pegar como você falou, né? A gente pega uma foto e fala, nesse dia aconteceu tal coisa. E aí vai vir nas lembranças, né, do que aconteceu. Sim. E isso é bom. Eu acho que eu também uso a fotografia como essa coisa. Se você às vezes entrar no meu perfil, você vai reparar que tem um pouco disso. Às vezes eu registro um pouco meu perfil de fotografia, no caso. Não sei se você já reparou. Essa coisa mais da solitude, sabe? Tem gente ali, mas parece que nada além delas importa. O que importa é o que está acontecendo ali. Eu gosto de registrar essas coisas. Eu acho que a fotografia documental também ela traz muito disso. De você tá registrando o que está acontecendo. Se não está acontecendo nada, entre aspas, o que você registra? Um pombo na rua, tá ligado? Um pombo, qualquer coisa. Eu lembro que uma vez eu estava novamente no ponto de ônibus esperando para ir para casa e tinha só um cachorrinho do meu lado. Um cachorro meio amarelo. O pelo dele era meio alaranjado, amarelado. Caramelo. Peludão, bem peludo. Ele deitou, tava frio, ele deitou perto de mim. E aí passou um casal, eles estavam comendo batata frita. E aí eles, olharam pro cachorrinho assim, pararam de comer a batata e deram pro cachorro a batata. E foram embora. Pegaram o ônibus e foram embora. Ficou só eu e o cachorro. Eu fiquei tirando foto do cachorro por muito tempo. Eu fiquei muito tempo olhando para aquele cachorro, eu sentei perto dele, eu ficava olhando para ele olhava para mim. Aí ele se cobria de frio, ele levantava, olhava para mim, olhava para a batata. Mas ele não tava com muita fome na hora, eu acho. Até que teve uma hora que ele levantou, ele olhou para a batata, começou a comer. Voltou, deitou. E eu fiquei lá olhando pro cachorro, mano. Olhando pro cachorro, era isso que tava acontecendo, era aquilo que tava rolando naquele momento, sabe? E eu nunca postei essas fotos ainda, não sei. Faz tempo que eu não estou atuando na fotografia como algo que eu preciso que as outras pessoas vejam. É porque eu nunca tive esse negócio de preciso que vejam. É um negócio que eu acho que seria legal de pôr, e aí eu ponho. Mas tem coisas que eu simplesmente não ponho ou levo o tempo que for pra pôr. Por exemplo, eu fiz uma vez uma coletânea de fotos que foi pra uma carta pra principalmente uma amiga nossa. E serviu pra mais gente. Ela serve pra mais gente, depende de como você lê ela. Que é uma carta de desabafo, né? Ela tem várias partes e a maioria das fotos são de lugares onde a gente estava, mas onde não necessariamente tem a gente na foto. Porque é aquilo, sabe? Era o lugar onde a gente estava também, é onde a gente criou história. Isso é uma coisa que eu converso às vezes com um amigo meu, o Luquinhas. Gosto muito do Luquinhas. O Luquinhas é muito legal. Depois eu vou falar pra ele que eu citei ele aqui. E eu mostrei isso pra ele, né? Ele disse que eu ensinei isso pra ele, de que também é bom. Não, assim, o que não é bom é a gente estar no lugar, você quer viver aquilo e você vai ficar se preocupando
na fotografia posada, na fotografia que ela é para mostrar que você estava ali, para se gabar de você estar ali, para provar para os outros a sua experiência ou qualquer coisa do tipo. Mas eu particularmente acredito que se é um negócio que você vai fotografar e pensar, poxa, foi o que eu senti na hora, sabe? Eu queria isso aqui. Eu quis registrar isso aqui. Uma que seja. Eu falava isso pra ele e ele começou a fazer isso. E ele disse que a fotografia, nesses momentos onde ele estava com outros amigos dele, né? Vivendo algum momento que eles julgam ser importante pra eles, fez ele valorizar muito mais esse tipo de situação. Ele disse que agora ele consegue, mais do que só na cabeça dele, olhar para uma foto que ele tirou naquele momento e valorizar bem mais o que está acontecendo. Sabe? De olhar e falar, ó, foi isso. E eu acho que a fotografia tem esse poder também. Eu acho que por isso que às vezes eu acabo registrando esse tipo de coisa nela. Sim, eu acho isso muito legal, porque, por exemplo, a gente, antes de eu entrar no. Antes de eu conhecer o Bruno, enfim, conhecer o grupo de amigos dele, que se tornou meu grupo de amigos também, eventualmente, eu descobri que eles. Depois de um tempo, assim, eu fui descobrir que eles tinham um perfil no Google Fotos onde tinha várias fotos deles. E aí eu não conhecia aquelas pessoas na época, né? Não sei, não fazia ideia quem eram aquelas pessoas. Eu conheci o Bruno, um outro amigo nosso, um outro amigo assim presente e tal, e é isso. E aí, vendo aquelas fotos, eu conseguia fazer meio que uma cronologia mental de tentar entender como é a história daquelas pessoas. E de algum modo aquilo fez sentido na minha cabeça. Eu conseguia conectar as fotos de um modo que fazia sentido pra mim, eu conseguisse entender, tá, essas pessoas são amigos de muito tempo, aparentemente, são pessoas que elas saem muito juntas, e aí tem as fotos delas, os vídeos, as filmagens, enfim, delas juntas aqui, e é um grupo aparentemente descontraído, e um grupo diverso. E aí eu comecei a fazer essas conexões assim, e aí eu fui conhecer depois mais esse grupo, depois de um tempo que a gente começou a conversar mais, mas à primeira vista eu conheci esse grupo através de fotografia, através de filmagem, né? Então acho que foi a fotografia também, o Bruno me ensinou o quão ela é importante também, né? O quanto ela pode só você tirar uma foto ali do momento e é isso, não precisa ser uma coisa mega trabalhada e tudo mais, pode ser só uma foto de, eu achei esse momento muito legal aqui junto com as pessoas. Tiro uma foto aqui e pronto, registro esse momento. Agora tem algo com que eu possa lembrar, né? Se antes a gente tinha uns álbuns de fotografia, né, físico, agora a gente tem uns álbuns de fotografia no celular, né? E a gente revê esses álbuns e fala, tal dia aconteceu isso daqui, né? A gente comprou aqui esse sorvete, comeu junto e foi isso. Sim. Então é importante. Exato. Concordo. Exatamente. Eu acho isso muito bom. 100% pra mim, a equinópsia também remete a esse hábito de fotografia. Eu sinto um pouco disso quando eu tô fotografando nesses momentos. E eu gosto também dessa coisa que você falou, né? Que no grupo tem muito disso de estar presente independente do que está acontecendo. Muitas fotos que tem lá, por exemplo, a gente estava em qualquer lugar. A gente não necessariamente saía, tipo, e a maioria das fotos ninguém nunca viu porque a gente não tinha necessidade de ficar postando. Era pra gente. Era pra gente olhar depois e falar, ó, tá aqui. Sabe? A gente foi pra lá e tal. E podia ser pra qualquer lugar. Eu lembro que tem foto nesse álbum que a gente tá no estacionamento de um mercado. A gente foi andar pra ir no mercado. E a gente ficou olhando o que tava vendendo no mercado. A gente saiu e a gente ficou no estacionamento do mercado conversando. Depois foi embora. Foi isso. Aí tem a foto de uma pessoa no carrinho de supermercado, tá ligado? Um carrinho velho, tava lá zoado no canto. E é isso, cara. É meio que a gente saía, né, de uma casa e a gente ia pra outra casa de outra pessoa, de outro amigo nosso. E é meio que assim, comum, né? E mesmo que fosse um grupão enorme, todo mundo interagia, todo mundo dialogava e a gente tinha essa conexão forte e verdadeira, né? Sim. Naqueles momentos. E mesmo como o Bruno falou, né? Mesmo quando não estava junto presencialmente, tinha o nosso grupo que juntou, né? Que a gente dialogava, conversava bastante nesse grupo, enfim. E todo mundo ali se conhecia, tá ligado? Todo mundo ali sabia quem é o outro ali. Então, tipo, é muito da hora, assim, tipo, pegar as fotos assim e rever, assim. Revisitar, né? Essas fotos, esses vídeos, né? Sim. O Bruno fez eu ter uma visão muito legal, assim, do audiovisual, assim.
de não ser só o audiovisual técnico e pra cinema. Mas um audiovisual de você pegar seu celularzinho com a sua câmera e gravar e tirar uma foto, enfim. Registrar aquele momento, né? Uhum. Então eu acho muito legal isso. Eu acho muito demais. Também acho. Gosto muito. Sim. Bom, fiquei sem saber o que falar agora. Eu também acho que eu não sei mais o que falar também. Você acha que é bom encerrar? Eu acho que já deu. Bom, eu gostei do papo de hoje. Eu acho difícil chegar a uma conclusão sobre tudo que a gente falou. Acho que não, acho que nem necessário uma conclusão, né? Ela tá em todo o episódio, né? Conclusão tipo, a gente também ter essa troca com vocês, né? E aí, de novo, né? Como a gente sempre fala, se vocês quiserem interagir aí nos comentários, com algum texto, com alguma poesia, ou fazendo algum vídeo, ou alguma música, pra, de alguma forma, expressar o que você sentiu ao assistir esse vídeo com a gente vai ficar muito agradecido, né? E também, né, seguir a nossa rede social do podcast, né, que é o Colhendo Inquietudes também, lá no Instagram, né? Dá seguida para você não perder nenhum post, né? Porque sempre tá rolando interações nos stories lá. E também sempre tá rolando as divulgações, né? E também quando a gente fala sobre algum filme, algum canal, enfim, algum vídeo que remeteu ao nosso assunto, também tem a foto lá, né, com um banner de divulgação bonitinho lá para vocês conferir também, né? E também, né, tem também os nossos perfis pessoais também, né? Que tem o Bruno, né? O perfil de Bruno de fotografia, como ele comentou, né? Que é o Bruno _disse_ tchau. Tem também o MP4, que é um perfil sobre audiovisual, né? Que lá tem um blog e o podcast também, que ele comenta. E também tem o meu perfil de fotografia, que é o tal da Prisma. Que lá eu posto minhas fotografias também. Então, se quiser dar uma conferida, tem os links aí na descrição do vídeo. E eu acho que é isso. Acho que é. Acho que esse episódio, ele foi mais calmo, né? Mais calminho, gostoso de gravar, assim. E acabou sendo até uma dedicatória no final, né? Sim. Eu acho que relembrar esses momentos é muito bom, muito fofo. Eu queria que as pessoas ouvissem. Também. As pessoas que a gente falou ouvissem isso. Tivesse uma troca com a gente de dizer também pra gente, né? O que elas sentiram, né? Quando elas sentiram, se já repararam nesse sentimento. Será que vai ter? Então, né? Eu espero. Se você também quiser mandar, sei lá, fotografia de alguma coisa que você viu, que você tirou, a gente pode ver. Sim. Sei lá, até criar posts para compartilhar as devolutivas que vocês nos deram, se permitir, com fotos na DM, pode mandar reflexões de vocês. É muito importante pra gente. Eu acho que a gente vê eu pelo menos posso falar por mim, acredito que o Matheus também, é parecido com esse sentimento num todo, né? Que a gente praticamente ressignificou, a gente trouxe mais significado do que tá no termo. Que é essa coisa de a gente poder falar, se sentir parte de algum lugar. O Acolhendo Inquietudes é meio isso, né? Sim. De poder comunicar as coisas que a gente sente quando a gente se sente presente, participante de algo a mais do que normalmente. E se você faz parte disso, se você gostaria de compartilhar, fica à vontade. Fiquem à vontade para compartilhar o que vocês quiserem. E é isso, né? Até semana que vem? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Falou!